o direito ou fazer justiça? O que você acha, Clebson, sobre essa afirmação? Qual das duas aí você acha que se aplica? Fazer justiça, mas eu creio que seria os dois. Eu diria que aplicar Os o dois direito. não, tem que ser um. Se Tem que ser um? posiciona, esse negócio aí dos dois não, uma coisa ou outra. A maior preocupação do processo civil é fazer justiça, creio eu. Sabe que, na verdade, vocês vão ver que eu sou muito malvado. As perguntas, via de regra, induzem vocês ao erro. E se você erra, é melhor, a aula fica mais gostosa. Tá? Felipe? Na minha opinião, é aplicar o direito, porque é a função do Poder Judiciário também. O processo civil vai ser isso, né? Ele vai pegar o que está na norma, o que está na lei e vai colocar no caso concreto, né? Por isso que é o processo civil, né? Veja, mas, professor, qual seria o objetivo dele colocar no caso concreto se não for para fazer a justiça? Pois é, né? Eu não vou dizer qual que é o verdadeiro ainda. Vamos filosofar. Veja. A justiça está na moral, né, professor? A justiça é mais uma coisa da filosofia. Não, justiça e moral são coisas distintas. Veja, quando a gente fala de justiça, a primeira pergunta que a gente sempre tem que se fazer é de que justiça a gente está falando. Eu tenho dezenas de classificação de justiça. Eu tenho a justiça distributiva, né, eu tenho a justiça agostiniana, então o critério é imenso. Na verdade, a gente sempre pensa em justiça, né, de fazer o bem, de fazer as coisas acontecer, aquilo que é bom para o outro, mas entendam, justiça é um conceito muito fluido, muito frágil, tá? Porque vamos pensar no que a gente discutiu agora há pouco. O retorno das aulas é uma coisa justa ou injusta? Eu posso olhar o problema sobre tantos aspectos, e nós podemos concluir que por determinado aspecto voltar é mais do que justo, por outro aspecto voltar é muito injusto. Nesse contexto todo eu tenho o processo civil, que pasmem vocês, a função do processo civil é aplicar o direito, não é fazer justiça. Se eu conseguir fazer justiça aplicando o direito, que maravilha, que maravilha. Mas, na verdade, a ideia é aplicar o direito. E uma forma fácil de você lembrar disso. Quando vocês terminarem o curso, vocês vão receber diploma de quê? Bacharel em Justiça ou bacharéis em Direito? Em Direito. Então, a justiça é o ideal. A justiça é o que nós queremos atingir, mas o problema é que a justiça ela é muito difícil, ela é uma coisa complicada, e muitas vezes quando o juiz decide, pode parecer injusto. Na verdade, todas as vezes que o juiz decide, ele praticou uma injustiça. Por quê? Autor e réu querem coisas diferentes. Eu agrado um e desagrada o outro. E quando aquele é desagradado, ele se sente injustiçado. Quer ver só? Mas aquela regra, né, professor? Nós temos que seguir a regra, mas qual é a regra? Célia. É o que tá na lei. E a lei está certa? Muitas vezes não, mas é o que faz ter mais organização social também, né? Você quer ver só? Célia, você tem filhos? Tenho, uma filha. Uma filha. Qual a idade? 35. 35. Essa menina um dia teve 3 aninhos de idade, não teve? Sim. Então, imagine o seguinte cenário. Uma criança de 3 anos de idade, sua filha, o teu marido injustamente pede a guarda dela. E o juiz concede. Nesse caso, eu acho até, professor, desculpa falar, acho até claro. que ele pode até estar com uma certa justiça, digamos assim. Pai e mãe, vamos dizer que tem o mesmo direito, mas se ele pede, eu vou me sentir, meu Deus do céu, jamais. Então, eu acho que ele está totalmente errado. Mas se perguntar para ele, ele vai estar totalmente certo no ponto de vista dele. Exatamente. Esse é o problema do direito. Depende do lado que você olha. Toda a história tem, no mínimo, 3 versões. Já pensaram nisso? Eu tenho a versão do pai,
que é o autor, tenho a versão da mãe, que é a ré nesse processo, e eu tenho a versão verdadeira, que seria aquela versão neutra que nós nunca vamos saber o que foi que aconteceu. A gente vê muito nessa época de pandemia essas agressões, um bateu no outro. Aí eu sempre digo o seguinte, tá, mas eu queria muito saber o que aconteceu nos 5 minutos anteriores. O que aconteceu 5 minutos atrás para levar àquela situação? Né? Se me permitem uma pequena história para ilustrar o que eu estou querendo dizer, há dias atrás eu resolvi jogar na Mega Sena. Não ganhei, né? Porque eu estou aqui, né? Não ganhei. Então, fui jogar na Mega Sena, cheguei na lotérica, tinha uma fila de umas 4 pessoas e tinha uma placa assim, só para jogos. Eu fiquei na fila, quietinho ali. Daí a pouco eu vi uma mocinha passando, só para os jogos. Falei, vou lá perguntar para ela. Ela falei, moça, só jogos é aqui? Ela é, o senhor aguarda que o senhor já será atendido. Falei, tá. E ali fiquei. Aí a moça que estava do lado acabou de atender, falou para mim, o senhor quer ser atendido? O que o senhor quer? Falei, não, ele tá. Quando eu falei ele tá, era um senhorzinho que já começou a meter a boca. Por que o senhor está furando a fila que o senhor... Eu falei, não, meu senhor, estou dizendo para ela que ela pode atender o senhor. Ela foi atender ele e continuou falando com ele. Ele continuou falando, porque você que... Eu falei, meu senhor, se acalme. Já falei, não quero o seu lugar de jeito nenhum, deixa ela lhe atender. Ele continuou falando. Aí eu perdi minha paciência, falei, meu senhor, eu já lhe disse que eu não quero o seu lugar. A moça já está lhe atendendo. O que mais que o senhor quer que eu faça? Uma multa por eu ter chegado aqui? Né? Ele parou de falar e continuou ali. Então, os conflitos, e é isso que nasce o processo civil, e é isso que está ali o direito para ser aplicado, os conflitos nascem e ocorrem, mas a pergunta é, o que foi que levou àquele conflito? Se eu estou contando a minha versão da história, mas qual será a versão do senhorzinho? Qual será a versão da mocinha que está atendendo todo mundo ali? Então, todas as histórias têm esses meandros. E o juiz vai ter que fazer o quê? Como o Jesuel disse agora há pouco ali, ele tem que aplicar a norma. Ele tem que ver a norma que está ali. Agora o problema, será que a norma está certa? Será que toda lei é justa? Será que sempre a lei estará correta? Difícil, a gente vai analisar isso aí com mais vagar. Quero aproveitar o que a Célia colocou aqui. Muitas vezes as pessoas não querem resolver, querem se vingar. É bem isso. Esses jornais do meio-dia que pinga sangue da televisão, a pessoa fala, na verdade o das 6 horas que acontece muito isso. Eu quero justiça. Ela não quer justiça não, ela quer vingança, que é bem diferente. Ok? Feito essa reflexão, tem mais uma reflexão para nós aqui ainda nessa noite. Outra pergunta. Cleberson, sua vez de novo. Agora, gosto de responder, ficou fácil aí. Me ajuda. Essa é fácil. O direito processual civil pertence ao ramo do direito público ou privado? Privado? Público. E aí, Isso aí, Cleberson? Felipe. Entendam. Eu sempre vou sacanear vocês. E tá fácil conseguir. Civil é Cleberson, privado, mais uma mas vez. processual civil é público, professor. Isso mesmo, Felipe. O direito processual civil, ele é um ramo do direito público. Entendam, ele resolve questões privadas. Ele resolve questões privadas, eu concordo com você. No exemplo que eu discutia com a Célia agora há pouco, marido, mulher, criança. A vida é deles, mas ele é um ramo do direito público. Vocês já pararam para pensar o seguinte? Se o teu vizinho brigar com a esposa ou com os filhos, aquilo influencia você? Sim ou não? Essas discussões que estão tendo tanto aí hoje das feminicídio, né, para quem está acompanhando aí as polêmicas que tá, parece que o BBB está um tal de racismo para lá e para cá, isso está certo ou está errado? Isso incomoda ou não incomoda? Pessoal, qualquer coisa que aconteça com uma terceira pessoa incomoda a gente, direta ou indiretamente. Você quer ver um exemplo? Cleber, você trabalha, né? Você falou que trabalha na prefeitura, é isso, né? Poder público. Trabalho municipal, sim. Qual setor? Eu trabalhei em vários. No momento eu estou no administrativo, licitação. Está na licitação ali?
questões Tá. de lotes veja. industriais e assim vai. Imagina o seguinte, Cleberson. A prefeitura não paga o salário esse mês. Você Tá não vai doido. ter Você não vai ter, você tá doido? A TCC não pagou. Pagou metade. Pagou metade. TCC, Olha o que acontece. Se você não recebe seu salário, você não consegue pagar o mercado, que não consegue pagar o funcionário, que não consegue. Então, nós estamos todos interligados no tal do efeito borboleta. Uma coisa está ligada à outra. A série está fazendo positivo e é isso aí, nós estamos interligados. Então, o direito processual civil, ele quer resolver. Por quê? Quando ele resolve um processo, ele traz uma pacificação social. Ele acalma. Já pensou que bom seria se ninguém tivesse processo? É claro que é um pouco, é um mundo ideal, é o mundo dos sonhos. As pessoas me perguntam, e daí, tá tudo bem? Eu respondo, tá tudo ótimo. Enquanto tiver gente roubando, matando e traficando, eu tenho emprego. Já pararam para pensar nisso? Enquanto tem gente se separando, o advogado está trabalhando. Enquanto tem nego desviando dinheiro, está lá o criminalista. Infelizmente, a tragédia pode ser favorável para alguns. Por isso que a gente quer tantos novos meios de solução de conflito que a gente vai falar que melhora um pouco esse cenário. Ok? Mas assim, nós estamos indo no campo da reflexão. E aí eu vou falar com a Maria Eduarda, que não falou nada até agora. Maria Eduarda, essa é com você, querida. Essa aqui, como todas elas, é programada para vocês errarem. Então erra que me ajuda bastante. Se for apresentado ao juiz um processo que não haja uma lei para ele basear seu julgamento, o juiz pode deixar de julgar um caso, Maria Eduarda? Qual a sua opinião? Falso. Pode errar. Falso quer dizer, então, que o juiz tem que... É a obrigação dele dizer o direito em todo e qualquer caso, não é? Não sei, eu estou perguntando primeiro. Então, por isso que eu acho que é falso, porque a obrigação dele é emitir a prestação jurisdicional, não é? Então, por isso eu considero falso. Professor, E é falso. O juiz sempre tem a obrigação de julgar. Diga, Felipe. quando não tem lei, tem até um artigo que fala isso, né? Que tipo, tem que se basear em princípios, costumes e analogia, se eu não me engano. Perfeito, é isso aí. Daí a importância dos princípios que eu chamei a atenção de vocês. Pode acontecer de não ter legislação. E ele vai ter que julgar. E às vezes, ele vai ter que julgar contra a lei. Eu vou dar 3 exemplos, rapidinhos. O primeiro exemplo é a decisão mais inteligente que eu vi nos últimos anos. Foi uma mulher, ela foi ter o bebê, ela faleceu no parto. O marido, a mulher quando o bebê nasce, ela tem direito a uma licença maternidade de 4 a 6 meses, dependendo do setor que ela esteja empregada. Vamos colocar lá 6 meses. O marido, agora mudou, não me lembro bem de cabeça, mas ele tinha 5 dias de licença paternidade. Olha que interessante. A mãe morreu no parto. E aí o pai, por meio de um advogado, pediu uma licença paternidade pelo prazo de 6 meses, que seria que o prazo que a mãe tinha em vida. O juiz deferiu, dizendo que o melhor interesse da criança era esse, alguém precisava cuidar do bebê. Eu nunca tinha pensado nisso. Quando eu vi o juiz julgando desta forma contra a lei, falei, que decisão correta. Ele julgou certinho. Essas coisas que a gente vê hoje em dia, por exemplo, a união estável mesmo, a união estável. Historicamente, lá na minha infância, eu lembro muito de uma amiga da minha mãe, que de um determinado momento da história, parou de frequentar a nossa casa. Sumiu. Mas eu ouvi a minha avó falando pelos cantos, né, já falecida, mas fofoqueira, falando pelos cantos que fulana, como é que ela falava? Fulana se desquitou. Desquitou naquela época era como se fosse um maior crime de delito da história da humanidade. Né? Tanto que mudou o nome, passou a se chamar divórcio, porque a mulher desquitada, ela tinha lá a marca da cruz na testa das bruxas. Mudou aquilo. E naquela época, pasme você,
Eu não vou nem falar da mulher, porque não vai caber no exemplo. Me perdoe aí, né, mas não caberia no exemplo, historicamente falando. O homem, se o homem constituísse uma nova família, olha que interessante, a primeira esposa ficava com toda a herança se ele morresse. A lei mudou e veio reconhecer agora as uniões estáveis. Historicamente, a adoção de criança por casais homossexuais começou, salvo engano, no Rio Grande do Sul, que eles começaram a autorizar, a lei não previa, mas o juiz começou a decidir, mesmo não havendo uma lei, ele acabou fazendo aquilo. É claro que temos que abrir um parênteses e chamar a atenção, cuidado com o ativismo judiciário, que é quando o juiz começa a inventar a lei. Aí vira essa baderna que a gente está vendo aí nos tribunais afora do país. Isso é ativismo, isso é outra coisa. Diga, Felipe. Tem muita. Eu vi um vídeo de uma juíza falando, professor, ela falando contra o STF, né? Que muitas vezes tem muito ativismo judicial no STF. Mas eu nem sei se. Daí é de cada um, né? A opinião de cada um. Mas isso acontece muito com o STF. Isso. Acontece muito ativismo. No nosso país acontece muito. Tá? Certo ou errado, o fato que o sistema não está preparado para isso. Nos Estados Unidos você tem ativismo, mas lá as normas são programadas para isso, aqui não é programado. Bom, certo ou errado, importante é que o juiz tem, como a Maria Eduarda bem falou, é obrigação dele julgar. Se não está na lei, que busca no princípio, que busque nas fontes do direito, como o Douglas colocou aqui para nós. Ok? Uma última reflexão. Cadê aqui? E aí, o direito processual civil pode ser aplicado ao processo do trabalho? Eu vi que alguém já até respondeu essa aqui no chat, se não foi agora, foi na turma da manhã, mas eu vou direto à resposta. Isso é plenamente verdadeiro. Daí a importância da disciplina. Eu consigo aplicar o direito processual civil lá no direito do trabalho. É claro que não é em todo o direito do trabalho. É quando o direito do trabalho não tem uma norma específica sobre aquele assunto. Aí eu aplico o processo civil. Eu aplico o processo civil no direito eleitoral, eu aplico o processo civil no direito administrativo, quando eu não tenho essas regras colocadas. Tá? Existe até um dispositivo que eu não tenho certeza se foi ou não revogado, do Código de Processo Penal. Como aula de processo civil, não tive a preocupação de olhar o processo penal, mas o processo penal, inclusive, previa que em certas situações eles podem utilizar também das regras do direito processual civil. Por isso que eu falo para vocês, é uma disciplina importante, porque a importância dela está exatamente em poder auxiliar os demais ramos. Como o Benhur pergunta, se completa a norma em branco? Completa. É que a norma em branco, Benhur, ela também é um conceito específico, tá? Existe a norma. Eu prefiro que você use assim. Ela completa as lacunas da norma. É melhor, porque norma em branco, ela é uma figura típica do direito penal. É quando você fala, por exemplo, essas autorizações da Anvisa, as drogas, essas autorizações da Anvisa que está tão na moda aí. Então, você tem a norma, mas a Anvisa vai colocar qual medicamento, qual é a droga que pode e que não pode ser utilizada. Ok? Então, eu posso aplicar essas regras também lá no direito processual do trabalho. Ok? Avançando um pouquinho. Aqui, eu trago aí uma imagem típica, um ícone das relações de vizinhança. A gente pode até pensar nos nomes aí dos vizinhos de vocês. O Joaquim, José, a Maria, o Eduardo, tem um videozinho que eu acho fantástico. Eu não me canso de ver quando ele aparece lá, acho que no Face, que tem uma senhora com um facão e o cidadão está ali querendo medir o muro e ela fala, como é que ela fala? Ela fala assim, venha, se aproxima do muro, batendo o facão no muro assim, brigando com ele. Então, infelizmente é uma realidade, é uma coisa que está ali no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O processo civil vai servir para poder resolver não só essa questão, mas outras várias questões. Ok? Eu não vou avançar, porque o que eu tenho para falar até chegar nesse exemplo vai demorar um pouco, nós vamos passar das 11 horas aqui. Eu sei que vocês gostam muito de mim, mas não estão dispostos a ficar até tão tarde comigo. Então, como se aproxima, a gente teria mais 15 minutinhos, eu encerro a matéria por aqui e espero aí sempre poder
ajudá-los, fico à disposição para as perguntas. Só vou interromper a gravação aqui. Fico à disposição de vocês, não só para essa pergunta, mas todas as outras, sempre. Okay? Professor, Adoro que vocês perguntem, já